Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Guilherme, Pegada Nerd. Estamos aqui mais uma vez conversando sobre animes. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre a franquia Fate, mas iniciada como Fate Stay Night, né? Que agora já tem diversas outras ramificações, diversos outros universos, assim podemos dizer. E que, estranhamente, tenho visto inúmeras postagens, principalmente referente à ordem de assistir ao anime. Aos animes, no caso. Porque eu sinto que estão tratando cada universo de Fate como uma sequência um do outro. E não é. E é justamente isso que eu vou falar aqui hoje. Vou falar a minha ordem para você entrar no universo de Fate e vou explicar um pouquinho sobre cada um desses universos. Caso eu esqueça, tem a colinha aqui, tá nesse tablet velho. E vamos lá. Iniciando, né? Vamos começar do princípio. Fate é um visual novel, Fate Stay Night. E desse visual novel nasceu o mangá. Deixa eu pegar aqui. Mangá. Que na verdade nasceu o anime e posteriormente o mangá. Como é uma visual novel, nós temos um personagem que representa a gente, no caso, que seria o Emiya no anime. E tem as garotas com as rotas que ele pode ficar. Dependendo de suas ações no jogo, você vai seguir por uma rota ou por outra. E, bem, a série tentou adaptar isso. Recentemente teve um anime que fez essas rotas. Um anime não é da franquia Fate, eu esqueci o nome dele. Se eu lembrar, eu vou colocar aqui. Mas ele faz essas diferentes rotas, fazendo as viagens espaciais assim, entre universos que o protagonista acaba fazendo. E ele faz essas rotas, cada viagem que ele faz, ele fica com uma garota diferente. Fate faz um pouco diferente. Como eu disse, temos rotas. A primeira seria a da Saber, a segunda da Arin, a terceira da Sakura. E, bem, se a gente for assistir, esses são os Fate Stay Night. E temos o Fate Zero. Então, o Fate Stay Night, o primeiro de todos, é a rota da Saber. Aí temos o Unlimited Blade Work, que é a rota da Rin. E bem, a rota da Rin, temos a temporada, as duas temporadas, o Unlimited. E se você quiser ver uma versão resumida e um pouco mais antiga, assim, mais feinha, que tem até cenas diferentes que são muito legais nela. Temos um filme também, Unlimited Blade Work. Então você pode assistir ou o filme ou as duas temporadas. O filme, eu recomendo você assistir, se você quiser assistir mesmo, for assistir o filme e comparar com a temporada, assista o filme primeiro. Porque ele sofre do mesmo problema do Fate Stay Night original, que é a Rota da Saber. Ele tá uma animação mais antiga, mais datada. Acredito que vai ter pessoas que vão gostar muito dessa rota, porque dessa versão, porque elas são mais tradicionais, assim, não tem muito 3D, apesar de que no Fate Stay Night vai ter uma cena 3D que vocês vão ficar chocados. Envolve um dragão que parece que saiu de um jogo de Play 2, é terrível. Mas aí, continuando aqui, então, o Fate Unlimited Blade Work filme, recomendo vocês assistirem logo após assistir o Stay Night. E depois, para finalizar as rotas, temos a rota da Sakura, que é os 3 filmes, o Heaven Fell. E assim, cada temporada tem um tom diferente. A Stay Night e a Unlimited ainda é um pouco parecido os tons delas. Só que a Unlimited ela já vem um pouco influenciada pelo que a gente vê em Fate Zero. E assim, Fate Zero não é uma rota diferente dessas histórias do Emiya com cada uma dessas garotas. Ele é um prequel, ele é uma história que se passa antes e que ela explica muitas coisas que acontecem em Fate Stay Night. Stay Night Unlimited Blade Work
e Heaven's Fell. Então, assim, e ele tem a história assim, mais séria, um pouco mais pesada, tem consequências mais severas. E assim como eu acho que devemos ver Unlimited Blade Works, o original da Sakura, da Saber, inicialmente, um pouco por conta da animação datada, e principalmente porque ele explica bem melhor a regra do que você assistir a prequel. O Fate Zero, ele foi feito posterior, então o estúdio já acredita que a pessoa que está assistindo Fate Zero já tem uma carga de uma bagagem na franquia, então ele já tem um conhecimento de como são as regras da Guerra do Graal. E assim, eles acabam não explicando tão aprofundado igual no Fate Stay Night. Mas ele dá uma noção. Só que é por isso que eu falo que você deve assistir Fate Stay Night primeiro, porque ele explica mais detalhado isso, explica melhor. O Unlimited Blade Work também tem uma boa explicação sobre isso. Porque o tema do Fate Zero, ele é mais focado no protagonista ali, assim, no desejo dele de querer ser o herói que vai salvar o mundo e de ele tentar conseguir o Graal e alcançar o objetivo dele. Temos personagens maravilhosos em Fate Zero, por sinal, e temos alguns personagens excelentes lá. E eu não expliquei o Heaven's Fell ainda, mas é porque o Heaven's Fell eu não terminei de assistir os filmes ainda. Só que, pelo pouco que eu já vi, porque são 3 filmes, e pelo que eu já vi pessoas comentarem, pessoas que já viram os 3 filmes, ele vai para um caminho totalmente gore. Enquanto os outros são mais sérios assim, ele pega a seriedade e excede indo ao gore mesmo. Ele é todo meio que... Se você for pensar, um é um filme de ação, os outros 2 são filmes de ação. Um é uma ação que passa na sessão da tarde, e o outro é uma ação que passa na tela de sucessos, passa depois do jornal, que é os programas mais tarde. E o Heaven's Fell seria um filme que ele ia ter classificação de 18 anos pela tensão que ele passa. Ele é um filme de terror, sim, praticamente. E essa seria o ponto de partida para todo mundo que for entrar na franquia Fate. Começa com Fate Stay Night, depois você assiste o Fate Zero, ou você assiste o filme Unlimited Blade Work. Nesse momento você deveria fazer uma escolha. Porque se você assistir o filme depois do Fate Zero, você já vai começar a ficar, poxa, tá faltando aqueles raios de luz, tá faltando aquela animação ali, assim. Ele é muito bem feito, até porque é um filme. Porém, ele fica com a animação mais datada. Não tanto quanto o Stay Night. Então, assim, Stay Night, depois você vai pro Zero ou Unlimited Blade Work filme. Depois você pode assistir o Unlimited Blade Work, que são 2 temporadas, e então ir para os filmes Heaven's Fell. Assim você encerra o primeiro universo de Fate, que é o Fate Stay Night, e que é a porta de entrada para toda a franquia daqui para frente. Outras séries que a gente tem: Fate Grand Order, Fate Kaleid, que é o universo Mahou Shoujo, temos Fate Lasting Core e Fate Apócrifa. E tem um carnaval fantasmal lá também, que é coisa meio de piadinha só. Tipo, a gente teve Fullmetal Panic Fumofu, recentemente teve o Slime Diaries, que se eu não me engano é lá do Rimuru, lá do Tempest, né, como é que chama? Reencarnei como Slime. E tem também alguma outra coisa que eu tô tentando lembrar. Tem aquele Isekai Quartet. Então, assim, é nessa pegada aí. É bobeirinha só. É só uma série de comédia. Cheio de sketchzinhas de comédia. Então, assim, Fantasmal já tá explicado. O Universo Kaleid, eu não assisti ele. Eu vi algumas cenas. Mas, assim,
todos os personagens são garotinhas marro shoujo, praticamente. Temos lá o Gilgamesh, temos o Archer, mas eles são garotas. Então, assim, que não é muito diferente de Fate, se a gente for ver, porque a Artúria, na verdade, é o Rei Arthur. Então, né, a Saber é o Rei Arthur. Então, ele volta como uma mulher. Em Fate Grand Order temos a Washakamaru, que era um samurai, um homem, né, no japonês, lá num período que eu não vou me lembrar agora, mas que ele tem uma história importante, que ele defendeu uma ponte e tal, numa batalha lá e tal. E ele volta como uma mulher na série Grand Order. E isso aí acontece com um monte de personagens. Temos Leonardo da Vinci também em Fate Grand Order, que é uma mulher. É a Leonardo, né? Mas, continuando aqui. Então aí, Fate Lasting Core. Ele é um universo paralelo, assim, que se passa numa realidade dentro de uma Matrix, vamos dizer assim. É tipo aquele Sword Art Online Alicization. É uma pegada tipo o Sword Art Online Alicization. Tem todo mundo que vive ali está dentro dessa Matrix. E a gente acompanha a protagonista nessa história, a Nero. Fate Grand Order, ele é muito legal, só que ele é muito extenso porque ele é baseado num jogo mobile onde a gente passa por diversas singularidades, que são graais que estão aparecendo nesses universos e estão causando desordem. E tem uma equipe que está tentando salvar a Terra e está tentando acabar com singularidades em diferentes épocas da história. Então a gente encontra personagens antes de virarem espíritos, como vou pegar aqui o do Babilônia, que a gente tem o Gilgamesh antes de se tornar um espírito heróico. Ele era o rei da Babilônia, no caso, ele estava vivo e tal. Então a gente tem personagens que estão vivos naquele local ali. E ele é muito maneiro. Só que ele não adaptou todos os arcos do jogo. Por exemplo. Porque a gente tem um arco que se passa num oceano com piratas e tal, e onde aparece a Mary Read e a Anne Bonny. E não temos esse arco delas. Temos o arco de Camelot, que está num filme, 2 filmes na verdade. Temos... E o Grand Order tem um monte de OVA também, para vocês assistirem, que assim, não muda muito na história, se vocês simplesmente ignorarem elas. Mas tá lá o material, caso vocês queiram ver. E tá faltando qual pra falar? O mais diferente de todos, se a gente for ver. Na verdade, o Grand Order talvez seja o mais diferente de todos. Mas por conta dessas viagens para diferentes épocas para fechar as singularidades. Mas um que ele pega assim, a regra original, traz para perto e expande. É o Fate Apócrifa. Porque na regra original de Fate, que a gente vê lá em Fate Stay Night, por isso que eu digo que ele é a porta de entrada para explicar tudo isso, nós temos 7 magos participando da guerra para conseguir conquistar o Graal. Em Fate Apócrifa é um pouco diferente. Temos 2 equipes com 7 magos cada uma. Cada mago traz um servo de uma classe diferente, né? Porque são classes Berserk, Caster, Assassino, Saber, Lancer e assim vai indo. De cabeça não vou lembrar todas não. Archer, né? Que é os arqueiros. E assim, temos diferentes classes nessa franquia. Então a gente vai ter 2 personagens de cada classe em Fate Grand Order. Fate Apócrifa. E ele assim, acaba sendo um dos mais diferentes. Por conta que... E ao mesmo tempo similar. É curioso isso. Mas por conta dessa mecânica, essa dinâmica de 2 times batalhando. E assim, tirando o Stay Night, que se você quiser seguir na franquia, entrar nessa franquia, ingressar nessa franquia, ele é a porta de entrada, os outros são opcionais. Eu recomendo muito o Grand Order, porque eu gosto muito dele. E o Apócrifa é legal também.
Mas o Stay Night é de fato o Fate, que é essencial que você assista. Ele é a porta de entrada, é o que explica melhor as regras. Regras essas que acabam aparecendo em todos os outros. E a gente tem que começar pelo que realmente vai agregar na história. Assim que eu vejo. Mas tem gente que fala que... Eu acho que um consenso é que tem que começar nos Stay Night. Ou o Zero, que é um spin-off. Muita gente recomenda começar pelo Fate Zero por conta de ele ser uma prequel. Então eu só acho que você começar por ele vai afetar a sua experiência por conta dos outros com a animação já datada e porque os outros explicam melhor também. Mas tirando isso, não tem muita regra de como você deve assistir, exceto que o melhor é começar pela franquia Stay Night. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, até, fui!